pessoal, dando seguimento aos nossos casos clínicos. Hoje eu vou sempre pego casos do que tem sido a nossa prática, né? Ou do consultório, ou lá do Hospital do Fundão. E hoje eu vou falar do tema que eu gosto, que é. Eu sempre falo de coisas que eu gosto, mas esse especificamente, porque teve a ver com minha tese, enfim, meu doutorado, meus ex-residentes já estão meio careca de me ouvir falar sobre isso, mas para o pessoal que é novo e o pessoal que é clínico, uns cardiologistas e tal, acho que vai ser interessante para vocês terem ideia de como abordar. Eu vou pegar um caso que a gente pediram parecer para a gente lá no FRJ, né, o serviço de endocrinologia, e eu não vou entrar em tantos detalhes porque esse caso tem outras particularidades que, que o pessoal da cardiologia vai até apresentar, mas essa história dessa paciente, e essa história se repete ao longo do tempo, né? Eu já faço isso há muito tempo, e esse cenário dela é o que a gente vê mais comumente, tá? Então, caso clínico, um paciente sexo feminino, 61 anos, com diagnóstico prévio de doença de Graves, e ela abandonou o tratamento tinha aproximadamente um ano que ela tinha parado de tomar droga antiroidiana. Ela fazia uso de tapazol, concentrou em questão de doença do marido e foi para o hospital como acompanhante do marido. E na consulta do marido, ela teve queixa de palpitação e de angina, né, de dor no peito, e aí, em função disso, ela foi internada. Na avaliação, viram que ela estava com fibrilação atrial, e, né, com essas queixas aí de palpitação e angina, foi colhida enzima. Eu não vou entrar mais detalhes em relação a isso, mas estava taquicárdica, mas quando já pediram parecer para a gente, a frequência dela já estava um pouco melhor controlada. Mas no exame clínico não tinha nenhum sinal de insuficiência cardíaca, só teve dor no peito, palpitação, e tinha esse histórico de abandono do tratamento com droga antiroidiana há aproximadamente um ano. Solicitaram, até em função da fibrilação atrial também, solicitaram exames de hormônio. Ela veio com um T4 livre de 6,7, normal até 1,8, um TSLA suprimido. Então, claramente, aí um hipertiroidismo descompensado, e certamente isso influenciando na fibrilação atrial. Então, eu falei que eu não vou entrar em mais detalhes do caso, mas essa história se repete. A maior parte dos pacientes que eu tive com fibrilação atrial ou não tinham diagnóstico ou tinham abandonado o tratamento. O número de pacientes assim com abandono de tratamento é muito grande, tá? Então, eu vou tentar responder 3 questões, tá? Primeiro, qual a indicação de anticoagular o doente? Segunda, quanto tempo a gente espera para cardioverter? E qual a melhor abordagem do hipertiroidismo? Então, a primeira pergunta, qual a indicação de anticoagular esse doente? Então, pela American Heart e pela Sociedade Europeia, o que se usa atualmente é o chá de Svaz, que eu peguei da época lá antiga, que era o chá de S2, né, progrediu para o chá de Svaz, e você não anticoagula, ou pelo menos deixa só com uma aspirina, se ele for um chá de Svaz de zero, eventualmente uma mulher, que só o sexo já dá um ponto. O 1 você já considera anticoagulação, a posição é similar tanto da American Heart quanto da Sociedade Europeia, e a indicação é bem estabelecida com o chá de Svaz a partir de 2. Né? Para o pessoal que não está habituado, o que é o chá de Svasc, você dá pontuação para insuficiência cardíaca ou disfunção de VE, hipertensão, a idade no chá de S2, ela não era categorizada como é agora, então eles categorizaram a idade, um ponto a partir de 65 e 2 pontos maior que 75, diabetes 1 ponto, AVE, ataque isquêmico transitório ou embolia ou tromboembolismo 2 pontos, e evento vascular, que aqui compreende infarto agudo do miocárdio ou doença vascular periférica. Então aqui só ter angina não dá ponto. Então, por exemplo, ela não tendo insuficiência cardíaca, não sendo diabético, ela pontuaria aqui teoricamente só um, porque se ela sendo hipertensa, ela pontuaria 2, mas ela não sendo hipertensa, essa paciente sem insuficiência cardíaca, ela pontuaria 1. Então ela seria uma paciente assim, ficaria ali num ponto, a gente ficaria na dúvida se anticoagularia ou não pelo critério do chá de Svasc, tá? E aí, eu vou trazer aqui o trabalho que foi um dos desdobramentos da minha tese de doutorado, em que a gente avaliou por eco transesofágico pacientes com hipertiroideu e com hipertiroidismo. O que eu achei interessante botar o caso. Nas vezes que eu falei isso, quando foi mais recente da minha publicação, eu cheguei a falar no EBT,
às vezes na aula a gente não tem tempo, tem que falar os flashes, aí eu falei: "Poxa, agora eu tenho um canal, eu posso falar o que eu quiser. Eu posso falar o tempo que eu quiser". Obviamente que eu não vou ficar muito tempo, mas eu vou poder explicar com mais calma. E às vezes eu falo só assim en passant do trabalho, mas e aqui o que que eu vou trazer? Então a gente selecionou pacientes de hipertireoideus com fibrilação atrial, excluímos todo mundo que tinha acima de 65 anos, então isso já dá uma característica da amostra muito interessante. Vocês forem ver, assim, a gente não pegou ninguém com pontuação pela idade, ou seja, é um grupo de foi um grupo de pacientes predominantemente jovens, tá, sem doença valvar, que não tinha sido anticoagulado, e aí fizemos o transesofágico e obviamente o transtorácico que a gente faz antes, avaliamos o status tiroidiano e classificamos de acordo com o Chades-Vasco. Baixo risco 0,1 e alto risco a partir de 2. E definimos, pelo critério do transesofágico, quais eram os critérios de ambiente trombogênico. Sim ou não, né? O que que é definido por ambiente trombogênico? O paciente tem trombo, se tem remora espontânea, que é a lentificação do fluxo no átrio, na auriculeta, e uma velocidade de fluxo, que é um parâmetro objetivo, ele bota lá o transdutor na entrada da auriculeta e calcula a velocidade de fluxo. Eu peguei a tabelinha, que foi da minha outra publicação até anterior a essa, que na realidade eu tirei é, do guideline lá dos cardiologistas, em que para a gente, o que é importante, porque no critério do transesofágico para ambiente trombogênico é incluído placa complexa de ateroma. Como a nossa amostra era de pacientes mais jovens, a gente não teve ninguém com placa complexa. Então, o nosso foco foi basicamente velocidade de fluxo. Então, se ela for menor do que 0,2, espontâneo ecocontráste, que é a remora densa, que é essa lentificação do fluxo, ou se ele tem trombo. Então, se ele já tem um trombo na auriculeta, tem uma remora densa ou tem a velocidade de fluxo, isso é considerado de alto, mesmo que ele não tenha trombo. Então, se ele tiver remora densa ou velocidade de fluxo baixo, isso é de alto risco de formar trombo, ou seja, está na iminência dele formar um trombo. Então, por conta do transesofágico, ele tem indicação de ser anticoagulado, tá? No entanto, o normal é velocidade acima de 0,4 e não ter nenhuma remora. Então, a gente tem essas duas situações que você, no eco transesofágico, você sabe que tem alteração, ou seja, ele tem uma velocidade de fluxo que não é normal, mas não é classificado, ele é classificado como sem ambiente trombogênico. E uma remora discreta, que isso tem a ver com o percentual da área que o ecocardiografista avalia para ele dizer se ela é densa ou não, tá? É, entra um pouquinho de subjetividade, mas são os critérios que a gente usa do transesofágico. Obviamente que o trombo é o principal, você viu lá o trombo acabou, você tem que anticoagular, mas a velocidade de fluxo e a remora são dados é, objetivos, vamos dizer assim, do transesofágico que te indicam a anticoagulação. Então a gente quis olhar no eco se nos pacientes com hipertiroidismo, né, especialmente pacientes mais jovens, se eles tinham indicação ou não de serem anticoagulados, tá? Então o que que a gente achou? Que eu botei um trombinho, tá, né, no eco transesofágico, tá? Então o que que a gente achou? Eu marquei aqui o que que é mais importante do transesofágico. A gente achou remora densa, que é a indicação em 12%, mas a alteração ali discreta em 34%, se a gente somar aqui, ó, vai dar 46,8%. 31% dos pacientes, ou seja, da nossa amostra, tinham trombo, ou seja, é muito, né? Praticamente um terço dos doentes tinham trombo, né? E a velocidade de fluxo menor do que 20 em 19 pacientes, tá? Quase 40% dos pacientes tinham uma velocidade de fluxo baixa. Então, mostrando que no nosso grupo de pacientes, a gente tinha uma prevalência relativamente alta de alterações de risco, apesar de ser uma amostra de pacientes jovens, tá? E aqui é o principal, tá? Aqui, ó, outro trombo. E esse aqui era para mostrar uma remora, que na realidade ele vê o fluxo dentro do átrio mais lentificado. Então, esse aqui é o achado principal do trabalho, onde a gente compara o paciente com ambiente trombogênico, ou seja, a gente olha o eco, ele tem ou trombo ou alteração de risco, tá? Dentre os pacientes de ambiente trombogênico, ou seja, qual era o esperado? Que o CHADS dele fosse alto. Então, quando você pega, vamos pegar como se ele tivesse trombo, né, para facilitar. Dentre os pacientes de ambiente trombogênico ou trombo, e um CHADS-VASc de 0 a 1, metade deles tinham trombo, ou seja, dentre os pacientes com CHADS-VASc baixo,
52% deles tinham alteração no eco com indicação. Ou seja, o chá de Vasco não estava resolvendo o problema. Ou seja, eu tinha um chá de Vasco que me indicaria não anticoagular, mas eu fazia o eco e tinha trombo. E o inverso, que é esse aqui, o paciente de alto risco, ou seja, maior do que ou igual a 2, ou seja, o chá de Vasco de 2, 3, 4, quando eu pegava no paciente de alto risco, 57% tinha um eco limpo, ou seja, ele não tinha nada. Ou seja, no hipertiroidismo, a gente tem uma incongruência entre a alteração do eco transesofágico com o chá de Vasca. Tem a ver com outras questões, que é isso aqui. Então, assim, no nosso paciente, a nossa amostra, que eu sempre falo que a nossa amostra era mais limpa, porque eram pacientes muito jovens, tive paciente com 32 anos, né, 35 com trombo, né, então e que não tinha mais nada, não tinha hipertensão, não tinha nada, era só jovem com trombo. Então, teoricamente, pelo chá de Vasco, não era para ele ser anticoagulado. E o que que a gente viu? Quando a gente fez pelo ambiente trombogênico, isso foi uma análise de regressão multivariada, onde a gente analisou PSAP, acima de 40, nível de T4, ou acima de 2 vezes a referência, o chá de Vasco e a duração da tireotoxicose. Teve uma tendência para ambiente trombogênico nos pacientes que tinham mais de um ano de hipertiroidismo, mas quando a gente abraçou um pouco mais o critério, foi menos restrito, né, naquelas 2 marcaçõezinhas que eu fiz lá, em que a gente incluiu alterações do eco, da remora, mais alteração de velocidade, ou seja, a gente separou o normal do paciente que tinha o eco transesofágico completamente normal, e incluímos o ambiente trombogênico, qualquer alteração do eco transesofágico, mesmo a remora moderada ou a velocidade de fluxo abaixo do normal, não tão baixa para definir o ambiente trombogênico, mas uma velocidade alterada, ou seja, a gente foi mais flexível. Quando a gente analisa um eco que não é completamente limpo, vamos dizer assim, os pacientes, olha o odds ratio aqui, a duração do hipertiroidismo foi altamente significativo, mostrando que o tempo de hipertiroidismo tem influência para a formação desse ambiente trombogênico, tá? Então, que é o que eu já tinha visto no meu trabalho anterior, que nessa extensão eu não consegui dosar tanto T3, mas em publicações anteriores eu cheguei a ver uma correlação, uma proximidade de significância estatística em paciente que tinha T3 mais alto. Então, mas aqui a gente mostrou que a duração do hipertiroidismo tinha uma relação com a alteração do ectonasofago, tá? Então, qual a conclusão principal? Que o chá de Svasc no hipertiroidismo ele não serve, especialmente nos pacientes mais jovens. Então, vocês não devem levar em consideração o chá de Svasc. A minha recomendação é, se ele tiver FA hipertiroidismo, faz o ectonasofago. Se ele tiver alteração do eco anticoagula, enfim, aqui eu estou falando, estou mostrando e falando diferente, né? Se tiver FA, você faz o chá de Svasc, né? E eu recomendo sempre que vá pro transesofágico. Se ele no transesofágico tiver alteração, você anticoagula. Se não tiver alteração no transesofágico, eu particularmente não anticoagulava, assim, mas eu assumi isso para alguns, não para alguns, mas para todos os doentes da minha tese. Eu não tive nenhum evento de doente que eu fiz isso, porque eu abordei agressivamente o hipertiroidismo para tentar reverter isso, tá? Então, o que eu recomendo é que a conduta se baseie no ecotransesofágico. Mas isso é difícil quando você está num serviço, né, numa instituição, mas, por exemplo, no meu doente, que me chamam eu sozinho para ir em algum hospital, eu falo, ó, faz o transesofágico, dependendo do que for, eu anticoagulo ou não, e eu vou definir o tratamento, tá? Especialmente no doente mais jovem, tá? Não é o doente mais idoso. A minha amostra foi com doentes abaixo de 65 anos, tá? Mas, se você não tiver a condição de fazer o ectoesofágico, considera anticoagulação, porque o nosso trabalho mostrou que a prevalência de alterações de risco, mesmo em pacientes jovens e mesmo com chá de Vasco baixo, é muito alta, tá? Então, o score tradicional não serve para estratificar o risco nesses pacientes, tá? Isso aqui é só um resumo dos nossos achados. A gente achou trombo em 31%, ambiente trombogênico não clássico, que é aquilo que eu falei, outras alterações em 46%, trombos em paciente com chá de Vasco baixo ou alteração trombogênica, no caso em 52%, e paciente com chá de Vasco alto,
que teoricamente não era para ter, é, ou seja, paciente com Chades-Vasque alto, que era para ter alguma alteração, ele não tinha nada. Então, mostrando que é incongruente o Chades-Vasque nesse grupo de pacientes. Então, a gente não tem correlação, tá? Paciente de baixo risco apresenta alta taxa de trombos e o score ignora esse status tiroidiano, que eu particularmente acredito que isso influencia a gravidade do hipertiroidismo, especialmente o tempo de hipertiroidismo não tratado, que é exatamente o caso dessa paciente. Ela estava 1 ano sem tratar, tá? Então, indicação de anticoagulação, eu recomendo que se baseie no ectoesofágico. Se você não tiver condição de fazer, você anticoagula porque o risco é alto, tá? A segunda, eu botei essa pergunta porque quando a gente foi responder o parecer, o pessoal da cardiologia, a gente falou: não, vamos começar a tratar, e ela perguntou assim: não, mas quanto tempo a gente espera para fazer o eco para fazer a cardioversão? Eu falei: eu não sei, não tem um tempo assim bem estabelecido. Então, qual é esse tempo? Eu vou mostrar aqui alguns dados. Tem pouco trabalho avaliando isso, tem um trabalho de 2017, mas eu fiz questão de enfatizar que, como o nosso trabalho, assim, isso aumenta o valor do meu trabalho, no caso. A maior parte dos trabalhos que eventualmente incluem hipertiroideus, olha a média de idade, tá vendo? 64 anos, a minha média foi 54 anos, eu tive paciente com 30 e poucos, tá? Então, enfim, eu peguei uma amostra de paciente e isso se reflete no diagnóstico. Você vê, ó, eles tiveram muito paciente com bócio multinodular. A minha amostra eu tive mais de 90, a minha amostra 93% tinha doença de Graves. Então, por isso a minha amostra era mais jovem, tá? Então, você vê aqui que aqui já está sendo contaminado um pouquinho pela idade. Então, assim, a idade é um fator muito grande de risco, tá? Não só para evento tromboembólico, mas até para persistência do hipertiroidismo, da fibrilação atrial, tá? Mas aí por que eu trouxe esse trabalho? Para tentar responder a pergunta que a cardiologista me fez: há quanto tempo vai demorar para reverter? Eles mostraram que 66%, quando você institui o tratamento, eles conseguem reverter antes de 1 mês. Aqui é o prazo em que ele alcançou o eutiroidismo. Então, assim, e aqui é tempo em meses, tá? Então, no primeiro mês, 66% dos pacientes conseguem reverter. E aí, depois que atingiu o tiroidismo aqui, ó, em torno de 10% conseguiram, e o que sobrou foi ao longo do tempo, ou seja, a sua chance de depois reverter espontaneamente vai reduzindo. Mas ele chegou a mostrar que até 6 meses depois ele conseguiu o paciente que reverteu. Mas a reversão espontânea está concentrada aqui no primeiro mês, em geral, e especialmente, ou seja, mesmo antes de ser alcançado o eutiroidismo, tá? Então, isso aqui é um dado interessante. Eu catei um estudo antigo, de 1982, mas que é bem interessante, que ele avalia uma outra questão. Tipo, ele avalia o intervalo entre eh, a reversão da FA com o tempo que o doente alcançou o eutiroidismo. Então, olha aqui que interessante. Isso aqui é em semanas, não é em mês como o outro, tá? Então, ó, a maior parte, se você pegar aqui até 3 semanas depois do eutiroidismo, aqui é o percentual cumulativo, ó, 75% dos pacientes reverteram. Se você pegar aqui entre 1 mês e 1 mês e meio, quase 90%, 87% dos pacientes, depois que alcançaram o eutiroidismo, voltam para ritmo sinusal espontaneamente, ou seja, alcançar o eutiroidismo impacta efetivamente, e impacta mesmo antes de alcançar o eutiroidismo, ou seja, você tratando mais agressivamente o hiper, esses pacientes vão revertendo ao longo do tempo, mesmo antes do T4 livre dele ficar normal, tá? E esse trabalho aqui, apesar de antigo, é interessante. Aqui ele chegou a 93% quando você estende ali para 7 a 9 semanas. Então, se a gente pensar aqui no primeiro mês, a maior parte dos doentes vai reverter, tá? Mesmo antes de alcançar o eutiroidismo e depois também. Se você considerar aqui que esse trabalho foi depois do eutiroidismo, aqui entre mês e 2 semanas, quase 90%, tá? Esse é um trabalho que eu sempre falo quando me pedem para falar sobre isso. Ele tem alguns problemas, mas ele avaliou uma outra questão, que ele cardioverteu precocemente os doentes, que é uma coisa que eu não fazia. Então ele comparou um grupo sem doença tiroidiana com um grupo com hipertiroidismo e cardioverteu, diagnosticou, independente de ter tratado, ele chocava. A taxa de reversão foi de 97%, mas isso aqui foi uma análise com 23 semanas, perdão, 23 meses, ou seja, 2 anos depois, mostra que no grupo do hiper é quase igual. Mais da metade recorreu, perdão, esse aqui é que recorreu.
43%, 2 anos depois, estavam novamente em FA. Então 56% ainda se mantinha em ritmo sinusal. Mas a taxa dele de sucesso logo depois da cardioversão foi em torno de 90, num grupo foi 96, no outro foi 97. E o que nesse trabalho eles avaliaram, eles não botaram nenhum gráfico em relação a isso, que na análise de regressão multivariada, o que mais determinou a chance desse doente permanecer em ritmo sinusal ou eh, re ter tido recorrência da fibrilação atrial foi o tempo de FA e o tempo que ele demorou para cardioverter. Ou seja, nos pacientes nesse grupo aqui, que recorreram à fibrilação atrial, eram pacientes que já estavam em FA mais tempo antes da cardioversão. Então, qual é o dado desse trabalho aqui? Esse trabalho me ajudou a mudar um pouco a minha conduta, que eu geralmente esperava alcançar o eutiroidismo para tentar cardioverter. Hoje eu não faço isso. Se o doente tem um eco limpo, não tem alteração, eu já estou tratando o hipertiroidismo, eu geralmente tendo a fazer cardioversão elétrica nele, porque eu aumento a chance dele permanecer em ritmo sinusal lá na frente. Então eu não fico esperando muito tempo, se ele não reverter espontaneamente, para cardioverter. Você choca, que isso vai beneficiar o coração desse paciente, tá? Então esse é o dado importante daqui. Então, a maior parte dos doentes reverte mesmo antes de alcançar o eutiroidismo. Você alcançando o eutiroidismo até aí um mês e meio, você consegue uma taxa de reversão espontânea grande. Porém, se você não tiver revertido espontaneamente, não tem nenhum problema de você chocar o doente, mesmo sem estar absolutamente controlado, porque você vai beneficiar ele. Mesmo ele tendo recidiva aqui, ou seja, recorrendo a FA, essa taxa, essa diferença teve impacto do tempo que a gente demorou para cardioverter ele, tá? Então, essa é a informação. O trabalho que tem mais novo tentando avaliar isso foi um trabalho agora de 2024. Eu botei aqui só para enfatizar que eu tentei pesquisar coisas novas para vocês, mas esse trabalho é muito ruim. Não percam tempo lendo. Ele é confuso, ele não traz nenhuma informação muito relevante e nova. Enfim, apesar de ser da European Thyroid Association, o trabalho é horrível, tá? E a última pergunta, qual a melhor abordagem do hipertiroidismo, tá? Eu botei aqui o que está no guideline da ATA de tirotoxicose e hipertiroidismo. Quais são as recomendações? Por exemplo, ela parou de usar droga antiroidiana. Como é que a gente define a dose? Então, o guideline da ATA sugere doses 5 a 10 miligramas de metimazol se o T4 tiver uma vez e meia acima do limite, 10 a 20 se tiver uma vez e meia 2 vezes e 30 a 40 se tiver 2 a 3 vezes. Ela tinha um T4 livre de 6,7, então certamente caía aqui mais que 3 vezes o valor de referência. Então, teria que usar pelo menos 40. E o que ele bota no guideline? Esse guideline deve ser alinhado, deve ser individualizado, né? Incorporando informações adicionais, como sintomas, tamanho da glândula e T3. E aí, isso é uma observação minha, eu adiciono comorbidade e idade, ou seja, a principal comorbidade que a gente foge é a questão da fibrilação atrial e a cardiopatia. Então, no caso dela, eu acho que a gente tinha que ser mais agressivo, e especialmente pacientes com mais idade. E uma coisa que ele bota interessante, que teoricamente, nesses pacientes mais graves, a monitorização do T3 seria interessante. Eu acho nesses casos importante, especialmente nos casos que a gente às vezes não consegue reverter espontaneamente, que às vezes o T4 caiu, mas você mantém o T3 aumentado. Isso tem impacto na cardiopatia, tá? Então eu acho interessante nesses doentes dar uma olhada no T3 e eu adiciono particularmente comorbidade, especialmente fibrilação atrial, como um critério para a gente usar doses maiores. Então a gente tem uma recomendação da ATA para tratar o hipertiroidismo quando ele é mais grave, apesar deles não colocar essa questão da comorbidade, ou especificar, vamos dizendo assim. E a gente tem um gap, que a gente tem essa recomendação da ATA, do hiper, e tem a recomendação da crise tireotóxica. Sempre vem a questão, o paciente está em FA, ciência cardíaca, tem crise tireotóxica? No próximo caso eu vou discutir isso, senão vai ficar muito grande. Então a gente tem uma dicotomia, a gente tinha lá atrás o Tapazol, lá atrás, aqui atrás, uma dose de pelo menos 40 miligramas, se a gente for guiar pelo nível do T4 livre dela, e a gente tem a recomendação da crise, que aí, teoricamente, se você for escolher o metimazol, isso aqui
eu peguei de várias publicações em relação à cristirotóxica. Você pode fazer até a cada 6 horas, mas a dose é em torno de 80 a 100 miligramas dia de metimazol. E o propil de 800 a 1.200 miligramas. O que a gente recomendou, o que eu recomendei para essa paciente? A gente fez uma dose de ataque, apesar dela não ter critério de crise, fizemos 1.200 de propil. Ela, nos primeiros dias, reverteu espontaneamente, só que o propil acabou. A gente não tinha propil no hospital e a gente depois acabou entrando no Tapazol. Não estou dizendo que foi só por conta disso, a FA pode ser paroxística, pode ir e voltar. Mas eu acredito que se a gente tivesse mantido 1.200, ela teria permanecido em sinusal. Mas é só uma suposição, tá? Mas qual é o meu ponto aqui? A gente tem um gap, que é aquela recomendação e uma recomendação da cristirotóxica. Ela não tinha critério de cristirotóxica, mas nesses casos de FA, eu sou a favor de usar dose alta, tipo 1.200 propil, tipo 60, 80 miligramas de tapazol, tá? E aí, no caso da não só da cristirotóxica, mas nesse caso, o propil teria a vantagem que ele também inibe a conversão de T4 para T3, que efetivamente influencia na manifestação ou na cardiopatia desses doentes, tá? Então, em conclusão, anticoagulação, vocês sempre devem ficar atento a anticoagular, então eu não entrei especificamente em varfarina ou novos anticoagulantes, mas se possível faça o ectoesofágico, se não for possível, anticoagule, porque esse grupo de doentes tem um risco maior, tá? Pense em cardioverter precocemente, tá? Mesmo antes, se o doente não voltou para ritmo sinusal, você está tratando agressivamente, você já melhorou bastante T4 livre, não fique esperando muito para cardioverter. Cardioverta mais precocemente, porque esse doente vai se beneficiar disso. E seja o mais agressivo possível no tratamento do hipertiroidismo. Então, propil em dose elevada, o beta-bloqueio efetivo é muito importante, vai auxiliar muito, eu não entrei aqui na questão do beta, tá? Mas almeje o eutiroidismo o mais rápido possível, tá? E a mensagem principal, o chá de Vasque subestima o risco nessa população de hipertiroideu, tá? Então, o chá de Vasque não serve para esse grupo de doentes, tá? Então, essas são as mensagens principais aqui. Eu botei aqui as referências, está lá o nosso trabalhinho aqui, esse do Arquivo Brasileiro, do Gungodan. Os principais aqui eu botei os guidelines de FA, se vocês quiserem dar uma olhada aqui. E o antigão lá do Nakazawa, de 1982, que é bem interessante, tá? Espero que vocês tenham gostado. Abraço.